Bom, senhores, boa noite então. Agora oficialmente, obrigado pela presença de todos aí que estão participando da nossa segunda reunião do ano do grupo temático de física da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. É um prazer ter vocês aqui participando de uma reunião extraordinária, vamos dizer assim, tá? Porque o tema vai afogando, afogando, e eu falei, não, tem que abrir mais um aí, tá? As brincadeiras aí que a gente acaba colocando, tá? Então é um prazer estar todo mundo aqui, os que estão de fora, nos visitando aí uma primeira ou segunda vez, tá? Sejam bem-vindos. Vamos começar então fazendo oração e aí a gente já inicia a nossa reunião de hoje, tá? Senhor, muito obrigado por tudo que você tem nos dado. Te damos graças, Senhor, pela vida de cada um que está aqui nesta noite. Nos abençoe para aprendermos um pouco mais da tua palavra, um pouco mais da tua criação. Abra os nossos entendimentos e abençoe também aqueles que não puderam estar conosco. Fica conosco, é o que nós pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bom, Amém. só para dar um pequeno resuminho, na semana passada a gente teve a nossa primeira reunião, tá, do ano. Hoje é uma reunião extraordinária porque a próxima, deixa eu só pegar aqui a data direitinho aqui, a próxima vai ser marcada já, né? Vai ser em março. Deixa eu colocar o Aragão aqui. A próxima vai ser em março, tá? E dia 10 de março vai ser a nossa próxima reunião aqui em março, tá? Então só para deixar que eu tinha esquecido de registrar isso da outra vez, tá? Bom, na reunião passada a gente acabou falando sobre geologia, formação de rochas e tudo mais, tá? O Yuri tá aqui com a gente trazendo essa temática e hoje ele vai dar continuidade e vai falar um pouquinho mais aí sobre essa questão de geologia e já fazendo a ligação com o dilúvio bíblico e outros detalhes a mais, tá? Então é isso, obrigado Yuri pela aula da semana passada e pela aula de hoje, tá? Fica à vontade. Ok, muito obrigado, Alexandre. É gostoso conversar com vocês e eu espero poder falar coisas que contribuam com todos aqui. Bom, eu vou logo já dividir a minha tela aqui. Eu sempre me confundo nessa hora. Aqui, deixa eu ver. Foi? Não, não foi. Foi, tinha ido. Mas eu cliquei duas vezes no lugar e aí não foi. É, Tá. Tá. tá o PowerPoint. Tá, isto. Agora eu vou lá, vou entrar, só um instantinho. Não, deve estar agora a tela inteira, né? Isso, perfeito. Aí está a minha apresentação. Eu, só para quem está ouvindo pela primeira vez, eu sou geólogo, tenho mestrado, doutorado pela USP, sou consultor, trabalho há quase 40 anos com geologia, e meu foco principal é mineração, e por causa da mineração eu também trabalho em meio ambiente e também atuo um pouco com barragens de mineração, daquelas que explodiram lá em Mariana. Muito bem. O que eu vou falar é a continuação da aula número 1, eu chamei de aula, mas do bate-papo número 1, e aqui está, para quem não viu na outra vez, o endereço para assistir essa parte. E eu vou começar a falar, num rápido resumo, bem rápido mesmo, sobre rochas sedimentares, que vai ser o foco principal do nosso bate-papo hoje. Rochas sedimentares são aquelas que são formadas pelo desgaste de outras rochas e elas são transportadas ou pela água, que é bem comum, pelo mar, por rio, tipo a areia de praia, areia de rio, também pode ser barro, argila, o nome correto, e calcário, que é uma rocha sedimentar química que se precipita no mar, geralmente, e normalmente elas são também planas, como é esse caso dessa foto aí, um típico paredão de rocha sedimentar. Bom, e aí como é que normalmente elas se formam?
Eu sempre vou usar essa palavra normalmente porque pode ter exceções. A natureza não lê livro. Então, ela sempre dá algumas exceções. Mas, em geral, tem um período de deposição, por exemplo, dentro do mar, como está na letra A nesse slide. Depois, o mar, ou aquele agente que transportou, pode ser o vento também, por exemplo, um deserto, que nem o do Saara, por exemplo. Aí, para aquela condição, no caso aqui, o mar regrediu. Aí houve um surgimento dessa parte que é onde estava depositando, porque onde deposita normalmente é um baixio, é uma bacia sedimentar, é um lugar mais baixo, por exemplo, no mar ou, por exemplo, no Pantanal Mato-Grossense, é um lugar que está depositando. Só que a terra é viva, então muitas vezes aquele lugar que era baixo, de repente começa a soerguer e aí começa a dobrar aqueles sedimentos que foram depositados anteriormente. Quando isso ocorre, tem erosão na superfície e, eventualmente, que não é raro, é bem comum, volta a baixar e volta a ter novamente deposição de sedimentos. E aí fica uma discordância, onde está escrito aí, ó, discordância angular, porque mostra uma nova fase de deposição e as camadas não estão mais planares como eram antes. Então tem uma discordância de ângulo de deposição das anteriores que estão inclinadas com essa nova que está horizontal. Aqui um exemplo mostrando um detalhe. Isso é muito importante porque você já vê nisso daqui uma relação temporal. E pensando em dilúvio, então tudo que eu vou falando aqui, vocês vão pensando em dilúvio. E como isso é comum na natureza, como é que isso se formaria no dilúvio? Aqui está um exemplo real, isso daqui é na Inglaterra, mas existe no Brasil, não é em todo lugar. Não é super comum, mas é bem comum. Vocês veem aqui nessa parte rocha sedimentar com fósseis na horizontal, não, desculpa, na vertical e aqui inclinado. Então aqui essa rocha de baixo, ela depositou, endureceu, se reergueu, né, você vê, de plano passou para vertical, passou um tempo, teve erosão, aí veio outra rocha, aconteceu a mesma coisa, e depois depositou, endureceu, inclinou, teve uma inclinação, e agora as duas rochas estão uma ao lado da outra. Aqui outro exemplo bem didático, né, essas rochas sedimentares aqui todas dobradas, ou na vertical, e aqui uma rocha mais recente na horizontal. E eu dei um exemplo que eu vou repetir. Aqui é uma rocha de argilito, é uma argila, um barro que endureceu, tem cerca de 200 metros de espessura, então imagine quanto tempo demorou para isso secar, endurecer, trincar, e aí quando trincou, como teve fraturas muito grandes, chegou até a crosta, e aí veio lava. Esse mais esverdeado aqui é lava, que penetrou dentro desse argilito, desse barro endurecido, e se ele fosse mole, isso daí não iria cruzar. Se fosse mole, ele ia se derramar embaixo, né? Ele não ia ter sustentação para jorrar em cima a lava. E aqui em cima já está essa rocha virando solo, vocês até veem um verdinho aqui que tem pasto aqui em cima. Como é que fica? E tem fósseis marinhos nisso daqui, nessa argila. Então, como é que se formaria isso num dilúvio? É questão de tempo. Falei um pouquinho sobre datação relativa, que eu já estou falando agora, que a gente tem ideia de que rocha veio primeiro que a outra, por causa de várias relações, mas aqui está bem didático. Por exemplo, a primeira camada aqui de baixo, normalmente geólogo fala a primeira camada, a que está lá embaixo, não a que está lá em cima, por causa dessa relação temporal. A primeira camada se formou, tem todos os mesmos fósseis. Depois veio uma segunda camada, que ela só ocorreu nesses dois da direita, mas não está depositada nesse lado aqui da esquerda.
Aí veio uma nova camada que teve deposição nessas três áreas diferentes. Finalmente veio uma cinza que também ocorreu da mesma forma, aí veio outra com outros fósseis de uma lagartixa aqui pequenininha, que não ocorreu desse outro lado à direita. E finalmente aqui em cima a última camada. Com isso daqui você começa a brincar quem veio primeiro, quem veio depois, que fóssil se eu encontrar o fóssil X, eu já sei que camada que eu estou, que seriam os fósseis guias. Fósseis que têm distribuição ampla e na superfície da Terra e em poucas camadas, porque aí você consegue dizer exatamente onde você está. Então isso é muito importante também para a geologia, para estudo da paleontologia. Os fósseis ainda, dentro dessas rochas sedimentares, além deles darem, então, que camada eu estou, eles também dizem que ambiente essa rocha se formou. Porque, por exemplo, pegando o foraminífero, que é um microfóssil, um fóssil pequenininho, que ele tem uma distribuição muito grande ao longo da coluna geológica, que eu já vou mostrar o que é coluna geológica, mas ao longo de todas as camadas sedimentares, é muito comum ter foraminíferos, e eles mudam o jeitão da carapaça dependendo o tempo a camada que ele está. As camadas mais profundas, as primeiras que se formaram, eles tinham um tipo de carapaça. Um pouco mais para cima, um pouco mais recente, eles têm outro tipo de carapaça. E eles variam também as carapaças na mesma camada, dependendo da temperatura da água. Se tem mais carbono ou mais sódio na carapaça, ou mais estrôncio, mais oxigênio 16 ou 18, então você consegue ver até a temperatura que a água se formou, a quantidade de oxigênio. Então, o foraminífero é um típico fóssil guia muito importante, mas existem muitos outros. Muito bem, e com isso daí, com essa dinâmica, se cria a coluna geológica. O que é uma coluna geológica? Então, imagine que eu estou aqui em cima, onde está escrito aqui vida representativa, que seria logo embaixo tem aqui um cavalo. Então, em cima é onde a gente vive hoje, período quaternário, que é o nosso período, e aí eu começo a fazer um furo no meio de uma bacia sedimentar, por exemplo, lá no estado do Paraná, ou aqui em Bauru, que também tem quase que a bacia do Paraná inteira dentro dela. Aí você começa a furar, você vai primeiro pegar rochas sedimentares que têm fósseis de mamíferos, depois de alguns répteis típicos, entre eles os dinossauros, e você vai mudando. E aí você entra em um réptil menos desenvolvido, que seria no Permiano, e começa a entrar nos insetos, quando os insetos eram bem abundantes, e assim você vai descendo até você encontrar só peixes com esqueleto ósseo por fora, e desce até chegar num bichinho bem comum que é a trilobita, mas não é só a trilobita. Em todas essas camadas tem o fóssil típico, mas em todas elas existe um ecossistema, não é só um tipo de fóssil. Então, pegando aqui na época dos dinossauros, que são essas três camadas aqui, você encontraria os dinossauros, encontraria anfíbio, encontraria peixes, plantas, as plantas que não produzem frutos, e assim por diante. Tem todo um ecossistema e tudo preservado nessas camadas. Só que o fóssil mais didático e mais guia seria, por exemplo, achar um fóssil de dinossauro, você sabe de cara que você está na era mesozoica. Então, isso é a coluna, assim que foi montada a coluna geológica. E essa sequência se repete no mundo inteiro. O que é um guia muito legal para quem está pesquisando o petróleo, por exemplo. Além disso tudo, eu comentei da dorsal mesoceânica, que são rachaduras que tem em todo o nosso planeta, e a mais bonitinha e didática é essa aqui no lado no Atlântico, onde une a África com a América do Sul,
que são onde são criadas crosta nova e essa crosta nova vai empurrando os continentes. Para vocês terem uma ideia, os continentes se afastam ainda hoje numa velocidade do crescimento de uma unha humana, alguns centímetros por ano. E isso é que produzem terremotos, por exemplo, no lado oeste, onde está lá o Chile, por exemplo, aqui está sendo criado crosta, no outro lado a crosta está sendo devorada, porque o continente vai passando por cima dela. E aí dá os terremotos. E aqui, onde está se criando nova crosta, nessa rachadura, bem aqui no centro do Oceano Atlântico, tem muito vulcão, porque é onde vai derrubando lava e criando um novo assoalho oceânico. E é bonito ver que, assim, essa linha, essa rachadura, ela divide as rochas similarmente, ou como se fosse um espelho, tanto com idades radiológicas como com a polaridade da Terra. Porque o Polo Sul e o Polo Norte se invertem de tempos em tempos. Então, se a gente pegar e olhar, vai ver que hoje, por exemplo, o polo está do jeito que a gente conhece. O Polo Norte num lugar, o Polo Sul no outro lugar. Tempos atrás, você vai ver que equidistantes, as rochas tinham um polo invertido. Depois volta a ficar normal de novo. E assim por diante. Tem esse espelhamento mostrando que as rochas foram crescendo igualmente, que o assoalho oceânico foi crescendo igualmente de ambos os lados. A mesma coisa com datação radioativa. Então a rocha, quanto mais perto desse rasgo, dessa falha grande que tem no meio do oceano, que é onde vai saindo a lava, as lavas mais novas, que aqui no caso 9 milhões de anos, estão assim equidistantes, depois 38 milhões, 53 milhões e assim por diante, mostrando esse espelhamento. E isso ocorre em todos os oceanos, e isso provoca aquilo que a gente chama de deriva continental, que é os oceanos sendo, de um lado, digerido pela crosta continental e, do outro lado, abrindo o oceano. E aí os continentes flutuam em cima dessa crosta que em cima, não da crosta, mas do magma, que é o que a Terra na sua grande maioria. Só tem, em média, 50 quilômetros de espessura de crosta e 6 mil quilômetros de material mole. Mole, quente e muito rico em vários compostos químicos. Muito bem, aí, com isso tudo, se forma a coluna geológica ou a escala de tempo geológico. Por quê? Porque você começando aqui no amarelinho do lado esquerdo, onde está escrito Cenozoico, não dá para ler, mas um dos primeiros níveis aqui seria o quaternário e assim por diante. Aí você vai descendo e se desse para fazer um slide contínuo, a coluna que está aqui logo à direita estaria embaixo dessa que está à esquerda. Porque, como não cabe, então a gente dobra e continua o furo aqui. Então, se eu fosse fazer um furo lá em Bauru e começasse a furar, eu ia pegar primeiro camadas do quaternário, depois do terciário, aí o furo ia continuar e entrar no Mesozoico, e estaria um embaixo do outro. E só por questão de representação a gente coloca do lado. E assim vai indo até chegar onde termina as rochas sedimentares e começa as rochas metamórficas e ígneas, que a gente está falando muito pouco, porque não é o caso aqui da apresentação. E desse jeito é que foi montado a coluna geológica. E esses pretos e brancos aqui é a polarização da Terra, do norte e sul. Como é que as rochas vão invertendo o polo norte e sul ao longo da coluna geológica. E do lado tem a data radioativa dessas rochas. Então começa com 0 e vai até 4 bilhões e uns quebrados aqui na última camada. Bom, essa foi a introdução, que eu queria fazer uma recapitulação
E agora eu vou entrar na questão do dilúvio. Na questão do dilúvio, eu vou tentar ser o mais imparcial possível e eu vou pôr dois modelos básicos para entender. Por que dois? Porque eu tirei fora o modelo de quem não acredita no dilúvio. Então, isso daí eu tirei fora. E dos que acreditam no dilúvio, tem aqueles que acreditam que são, eu chamei de criacionismo de terra jovem, mas tem muitos, além do criacionismo de terra jovem, que tem as crenças que eu vou descrever agora, que o dilúvio é global e que fazem uma leitura literal do relato do dilúvio. O relato é um fato histórico, do jeito que está escrito lá. O relato descrito e o ensino teológico são igualmente verdadeiros e perfeitos. Tá? E o profeta escreveu aquilo inspirado por Deus, diretamente por Deus, com pouca influência cultural. Ele tem influência cultural, isso é muito claro na Bíblia, tipo de palavra que ele usou, etc., mas com pouca influência cultural, nada assim que não seja só superficial. E todos os fenômenos geológicos podem ser explicados pelo entendimento de um dilúvio global. Isso daí são algumas crenças fundamentais de um grupo de criacionistas. O que mais que eles acreditam? Eles acreditam que a distribuição ordenada dos fósseis dentro, não só dos fósseis, dos ecossistemas do fossilífero, se deve a um paleozoneamento da Terra primitiva, antes do dilúvio. Então, o que eles querem explicar por isso? Imagine que aqueles fósseis, que são tudo marinhos a propósito, que eu falei da trilobita, ó, só para relembrar, vou passar rapidamente. Ó, da trilobita, esse bichinho aqui, da primeira camada, ou esse outro que está aqui, ó, trilobitas, tá vendo? Está na primeira camada aqui. Eles acreditam que, como é um bicho que era marinho, era um lugar mais fundo do período pré-diluviano. Aí, quando começou o dilúvio, o primeiro lugar que foi soterrado foi esse paleoambiente. E assim por diante. Aí, quando chegou nos mangues, nos brejos e coisa, pegaram os anfíbios. Depois, um pouco mais acima, numa parte mais de colinas, no pré-dilúvio, onde eram colinas, soterrou os répteis, e lá estão incluídos os dinossauros. E os mamíferos, que seriam mais ágeis, mais espertos, subiram nos lugares mais altos e foram os últimos a serem soterrados. Por isso que teria essa paleoecologia distribuída ordenadamente. Além disso, eles falam que a flutuabilidade depois de morto variaria e criaria uma diferença na hora deles serem afundarem no meio da rocha, dos sedimentos e serem fossilizados. E a densidade do próprio animal. É um jeito interessante de explicar. Outra coisa interessante que ajuda nessa forma de ver o dilúvio como global é que as rochas mostram catastrofismo. É muito comum ter vulcanismo, ter glaciações, impactos de meteoritos, desertificações e etc. Então, aquela coluna geológica, quando a gente vai furando lá, a gente vai vendo isso. De tempos em tempos, que houve alguma catástrofe. Inclusive, os grandes divisões da coluna geológica, por exemplo, entre a amarela e essa cor de rosa aqui, são catástrofes. E as outras pequenas divisões entre que existem aqui, normalmente são catástrofes também, porque mostram extinções de animais, ou de plantas e coisas do tipo. Então, a catástrofe é uma coisa comum dentro das rochas. Outra coisa que ajuda nessa teoria é que as rochas sedimentares
ela tem ampla distribuição na Terra, não é em todo lugar. Por exemplo, a Serra do Mar não tem rocha sedimentar, ela é rocha metamórfica. Mas em grande parte do Brasil, acho que pelo menos a metade, são rochas sedimentares. E assim é no mundo inteiro. E a outra grande parte dessas rochas sedimentares foram depositadas em ambiente aquoso. E eu dei aqui um exemplo, por exemplo, tem fósseis de peixes lá no pico do Himalaia. Tá? Então, para vocês terem uma ideia de quão ampla é essa distribuição de rocha sedimentar, ou metasedimentar. No caso do Himalaia, era uma rocha que era sedimentar, e ela sofreu muito pressão, e aí ergueu a cadeia do Himalaia, mas preservou as estruturas e os fósseis. Então, ela chama metasedimentar. E a grande maioria dos fósseis foram soterrados rapidamente, em eventos catastróficos. Enchentes é bem comum, soterrados por areia, por exemplo, em desertos. Então, isso tudo reafirma essa forma de ver o dilúvio por esse grupo de cristãos. E outra coisa que é muito, muito interessante é que o relato do dilúvio aparece em muitas culturas diferentes. Nos incas, em bárbaros, com os gregos, com os assírios, com os egípcios, com os hebreus, com os chineses. Então, esse relato é muito parecido, né? E eu até escrevi aqui a epopeia de Gilgamesh. O herói, o Noé, na história de Gilgamesh, tem um nome horroroso que eu sempre esqueço. Mas é bonito ler essa história porque é muito similar à história do Gênesis. E as outras histórias também são muito similares. Então, deve ter tido um evento global que impactou todas as civilizações. Um raciocínio lógico. Falando em civilizações, é muito legal quem tiver a oportunidade conhecer o Museu de Arqueologia Bíblica lá no NASP, que fica no interior de São Paulo, Engenheiro Coelho. Aqui está o site deles. E lá vocês vão ver, por exemplo, o relato. Lá, no caso, é uma réplica da epopeia de Gilgamesh e muitos outros artefatos super interessantes. Vale a pena ver. Então, eu gosto de ir lá, de vez em quando eu dou um passeio lá e recomendo. Uma contribuição que essa forma de ver as rochas sedimentares e de acreditar num dilúvio global fez para a geologia foi uma revisão ao modelo uniformitarista. Então, como era esse modelo? Essa frase aí, o presente é a chave do passado. Quer dizer, do mesmo jeito que eu vejo o rio Amazonas depositando sedimento lá na foz dele, uma taxa de tantos centímetros por ano, e eu vejo lá que tem 400 metros de sedimento, eu sei calcular a idade quanto tempo demorou para o rio Amazonas depositar esse tanto de sedimento. Por quê? Porque ele olhou a velocidade, a quantidade de sedimento que o rio Amazonas deposita hoje, em um ano, e viu lá, ele fez um furo e viu a espessura de quanto sedimento já tem lá, e aí ele faz a continha, então isso daqui demorou 300 milhões de anos para depositar. Só que começou a se ver que tem muito catástrofe na história geológica. Então essa continha não dá para fazer assim tão direta e reta. E quem ajudou a enxergar isso foi a pressão dos criacionistas que criam, ou que creem, num dilúvio global. Mas nem tudo são flores. Tem outras evidências contrárias, né? Por exemplo, distribuição dos microfósseis, perfeitamente ordenados na coluna geológica. Então, se aquela história de que tinha o paleoambiente pré-diluviano, era assim, tinha lá o mar, e o mar foi o primeiro que foi soterrado, e por isso pegaram os peixes, depois veio os mangues e os brejos, e etc. Por que a enxurrada que veio soterrando tudo, trazendo areia e barro das partes mais altas, não trouxe nem um grãozinho de pólen, por exemplo?
Ou não trouxe nenhuma formiguinha, nenhum inseto? Por que nada? Só tem aquele tipo de fóssil. Então fica esquisito explicar os microfósseis por essa teoria. E também os ambientes que são soterrados em camadas, eles são complexos. Eles, assim, aproveitando o argumento deles, sim, alguém está falando alguma coisa? Acho que não, né? Aproveitando o argumento deles, por que bichos que seriam mais rápidos e ágeis, por exemplo, um sapinho lá que pulava mais rápido, não escapou do dilúvio e não foi para a camada onde estavam os répteis? Fica esquisito. Outra coisa que é estranho, por que existem fósseis antes do dilúvio, da camada do dilúvio? Então houve catástrofe antes do dilúvio? É outra coisa complicada. E outro problema é assim, quando você forma a rocha sedimentar, a gente já comentou rapidamente, ela é transportada, ela se deposita em algum lugar, ela sofre uma compactação, nessa hora sai a água, ela fica mais dura, ela cria estruturas internas para mostrar o jeito que ela foi depositada, ela sofre metamorfismo, como eu acabei de falar das rochas sedimentares lá no Himalaia, que tem fósseis de peixe, e depois elas sofrem discordâncias angulares, como eu mostrei anteriormente nos slides lá, e aí vem outra rocha planar por cima sedimentar. Isso dá a entender de período de seca e longos para ocorrer tudo isso daí. Como é que ia secar uma camada de argila de 200 metros embaixo d'água? Esquisito, né? E outra coisa que ocorre, antes de falar de idade radiométrica, assim, imagine que o dilúvio está ocorrendo e depositou lá um punhado de barro, como foi agora a enchente do Rio Grande do Sul. E aí o dilúvio entra em outra camada, em outra área do planeta Terra, e começa a trazer muita areia para agora em cima daquele barro que ele depositou anteriormente, daquela argila. Por que a camada de areia não penetrou na camada de argila? Por que fica camadas tão bonitas, como eu mostrei lá no primeiro slide, que tem lá camadas de areia, camadas de argila, camadas de calcário? Como que isso daí ocorreu dentro desse dilúvio global? Além do que, as idades radiométricas são inconsistentes. Isso daí a gente pode falar sobre datação radiométrica numa outra vez. E as rochas também mostram períodos de calmaria. Então eu falei que tem muito catastrofismo evidenciado nas rochas, e tem mesmo, mas também tem muito períodos de calmaria, que não aconteceu nada, ou aconteceu deposição muito tranquila. Fica esquisito. E um outro detalhe que alguns insistem, mas... inclusive alguém hoje passou no nosso grupo lá uma réplica da Arca de Noé, né? Então, nunca foi encontrado nada da Arca de Noé. Na verdade, o que foi encontrado foram todos réplicas da Arca de Noé, ou feita por cristãos bizantinos, romanos, ou cruzados, ou muçulmanos, que também acreditam no mesmo relato. Mas quando você vai ver a origem desses pedaços da arca que se encontram, é tudo coisa recente e não tem apoio arqueológico para mostrar que encontraram aqui um pedaço da Arca de Noé. E o que eu estou falando, vocês podem ver nesse trabalho desse arqueólogo, que é um arqueólogo cristão conservador, e ele afirma com letra de forma que não tem nada, né? E é a área de trabalho dele lá da Andrews, a especialidade dele é trabalhar, entre outras coisas, com evidências da Arca de Noé, do dilúvio, esse tipo de coisa.
E uma coisa que também é um problema, que eu acho que talvez seja o maior problema de todos, é o viés de confirmação. É muito comum o cristão que crê nisso só ler assuntos que reafirmam esse tipo de teoria. O cientista que acredita nisso só ler e só ter um viés para confirmar aquilo que ele acredita. Ele não vai para a pesquisa com a mente aberta. Então, isso daí também, até às vezes, dificulta um debate mais aberto, como eu estou tentando fazer aqui. E, finalmente, não há aplicação prática desse modelo na geologia econômica. Esqueci de pôr o econômico ali do lado. Ninguém que procura petróleo ou procura minas ou outro tipo de área da geologia aplica os modelos de um dilúvio global recente. Bom, pausa. Agora, eu estou acabando. Criacionismo de Terra Antiga e outros relacionados. E tem muita intersecção entre esses tipos de criacionismo. Eu separei assim para tentar ser mais didático, tá? O que eles acreditam? Acreditam num dilúvio regional. Eles fazem uma leitura literária da Bíblia, não literal. Então, eles acham que Deus pode ter pego alguma história famosa, uma crença famosa no mundo antigo, e usou para ensinar uma verdade teológica. Mas não que aquilo lá necessariamente fosse um relato histórico. O profeta e seus escritos são afetados bastante pela cultura da época. E eu coloquei de novo a própria epopeia de Gilgamesh. É interessante que essa epopeia aí tinha mais de 1000 anos quando o Pentateuco foi escrito. E era de amplo conhecimento lá no Oriente Médio, na época de Moisés. Será que Moisés foi impactado por essa epopeia e Deus usou isso? Sei lá. É o que eles acreditam. E também eles argumentam que muitas coisas que a Bíblia fala como todo, que eles usam muito figura de linguagem, um exemplo é a palavra todo, que a arca, que o dilúvio cobriu toda a terra. Mas se você pegar a mesma palavra todo lá no livro de Josué, por exemplo, que eu acho que é o livro que ilustra melhor isso, Josué conquistou toda a terra de Canaã. Mas faltou tal tribo para conquistar. Isso ele repete no livro de Josué várias vezes, conquistou tudo. Depois passa 2, 3 capítulos, mas faltou isso, faltou aquilo. E aí quando entra no livro de Juízes, você vê que teve mais tribos, mais nações cananeias, ou cananitas, que não foram destruídas, embora Josué falou que conquistou tudo. Tudo no sul, tudo no norte. Então é uma figura de linguagem, pode ser. Não tem problema com a distribuição ordenada dos fósseis, porque aceitam a geologia tradicional. Nem com deriva tectônica, deriva continental, tectônica de placas, nem com as idades relativas e absolutas. E aí eles têm uma teoria que eu acho interessante, eu trouxe para vocês verem, sobre o que seria o dilúvio relatado no livro lá do Gênesis. Isso daqui pode encontrar, eu deixei um guia, mas eu peguei da Wikipédia, mas tem vários outros lugares, inclusive trabalhos científicos mais profundos, mas aí, para quem quiser ver, tem aí um guia mais rápido. O que fala essa teoria? Bom, essa teoria foi feita por 2 geólogos da Universidade de Columbia em 1998, tem 27 anos então essa teoria, e eu vou passar aqui, eu vou explicar de vez de ficar lendo. Eles acreditam o seguinte, que aqui no Mar Negro, só para localizar onde é o Mar Negro, então aqui está o Mar Mediterrâneo, e o que une o Mar Negro com o Mar Mediterrâneo é um estreito bem pequenininho, chamado Estreito de Bósforo, e antes tem o Estreito de Dardanelos, que são 2 estreitos que conduzem a água até o Mar Negro. Então esse Mar Negro é quase um lago. E o aqui está um outro... E mais detalhes, né? Então aqui seria o Mar Mediterrâneo,
Mar Egeu, tem o nome de Mar Egeu nesse pedaço. Esse estreito, o Mar de Marmara, que é um mar pequenininho aqui, quase um lago também. E depois vem o Estreito de Bósforos e aí o Mar Negro. Bom, e o que esses geólogos descobriram? Eles fizeram, nessa época, lá na década de 90, várias sondagens na onde é o Mar Negro. E aqui vocês estão vendo o Estreito de Bósforo, bem onde está passando meu mouse aqui, no sudoeste. E eles viram que no passado, que eles fazendo sondagens aí nesse mar, eles viram que essa parte mais azul escura é cheio de fósseis de água doce nas primeiras camadas. Então eles vão perfurando, chegam até terminar as rochas sedimentares, até entrar nas rochas metamórficas, e lá as primeiras rochas sedimentares que tem lá embaixo é cheio de fósseis de animais de água doce, conchas, peixes de água doce. E depois, subindo nas camadas sedimentares, chega uma hora que muda drasticamente de água doce para água salgada, e aí os fósseis mudam também, e a amplitude dos sedimentos aumenta também e fica como é hoje. Então, o que eles concluíram? Que o Mar Negro, no passado, era um lago, e que esse lago depois foi invadido pelo mar Mediterrâneo através do Estreito de Bósforo, e aí virou um mar salgado, um lago salgado, é quase um lago. E que isso daqui, com datação radioativa, eles chegaram no ano de 5.600 a.C. Bom, aí, muito legal, isso é o fato. Agora, o que foi a especulada interessante? Eles lançaram a ideia que aqui, provavelmente por ser uma área de planícies muito férteis, por causa do lago que existia aqui, que isso daqui era habitado por uma civilização adiantada, assim, tinha muita gente morando aqui, e que quando ocorreu esse rompimento do Estreito de Bósforo, e o que provocou esse rompimento? Nessa época, estava terminando de degelar a última glaciação que o planeta Terra teve, a última idade do gelo. E isso daí elevou o nível do mar Mediterrâneo. E o mar Mediterrâneo rompeu esse Estreito de Bósforo, e aí ele derramou uma enxurrada, uma inundação de água salgada muito violenta, aí onde hoje é o Mar Negro. E dá até para calcular, pelo tamanho do vale submerso que existe aí no Estreito de Bósforo, a velocidade de água que correu aí dentro desse lago, e em quanto tempo provavelmente isso tudo foi inundado. Então é uma coisa interessante para se ler. E eles acreditam que, como o Mar Negro fica assim na divisa entre a Ásia, a Europa e perto até da África, que o pessoal que saiu daí, expulso pela invasão do Mar Negro, levou essa história tanto para a Europa, e que da Europa ainda atravessou pelas Américas, porque o Estreito de Bering ainda estava congelado, ainda dava para passar, levou para a China, levou para a Mesopotâmia, para a África e assim por diante. É bonito, é uma história interessante, e tem que estudar mais para ver se tem fundamento. Isso daí também explicaria a história da Torre de Babel, da dispersão da língua indo-europeia. Pode ser. Bom, o criacionismo de Terra Antiga ainda tem uma aplicação prática na geologia, porque ele concorda com a geologia, e diferentemente do outro forma de ver o criacionismo, o dilúvio, né? Eu estou falando de criacionismo, mas de fato aplicando para o dilúvio regional ou global. E eu vou terminar com esse verso aqui, ó. Lucas 19, 39 a 40. Alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: Mestre, repreende seus discípulos. Mas Jesus respondeu: Eu afirmo a vocês que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Então, pedra não mente, porque elas estão prontas para falar de Jesus. Aí está meu contato, muito obrigado.
Excelente, muito bom, Ilan. Muito Bom. obrigado aí. Tentando sair aqui A da... apresentação. Sim, pronto. Beleza, muito bom. Deixa eu ver quanto tempo eu falei que eu queria falar. Eu falei bastante. Não, mas Mas eu foi. queria deixar tempo para perguntas, para debates, né? Porque perguntar pode perguntar o que quiserem, responder que é o É difícil. outra. Não, tranquilo, mas foi muito bom. Eu vou começar com. Tem uma. Deixa eu só puxar aqui. Tá bem aqui do Renan. Deixa eu ver se tá aparecendo. Tá, beleza aqui. Renan, ele colocou uma pergunta que é o seguinte: como é que ficam os exemplos de fósseis poliestrata? Aqueles fósseis que atravessam várias camadas, como o tronco de árvores. Isso daí, bom, tem que ver caso a caso. Mas um caso comum é quando você tem uma erupção vulcânica, por exemplo, ou uma grande catástrofe de uma enchente muito grande, e aí esses fósseis são soterrados em posição, inclusive vertical. E aí eles atravessam várias camadas. Só que todas essas camadas têm a mesma idade. Então, tem várias camadinhas, né? Só que tudo da mesma idade. É isso que eu conheço, tá? Pode ter casos de fósseis que atravessou camadas de idades diferentes. Nunca vi. Mas não ponho a mão no fogo de que não exista. Tá? Mas Legal. é bem comum do jeito que eu te falei, tá? Veio uma enchente e lá no Rio Grande do Sul, vocês devem ter visto a árvore que ficou em pé ainda, sem raiz, sem nada. Está lá o tronco vertical. Né? E com várias camadas de barro cobrindo ela. E vai É comum. fossilizar daqui a alguns milhões de anos, se ninguém mexer. Nem vai tanto tempo, viu? Para fossilizar, algumas centenas de anos, normalmente já é suficiente. Depende muito do ambiente. Uhum. Mas Agora, a preservação fossilizada é que pode demorar milhões de anos. Aí é outros 500. Ah, Tá? legal. Não tem. Interessante. Sim. Só comentar um outro detalhe enquanto você dá uma respirada aí também, né? Comentar com o pessoal. Compartilhar. Eu tive hoje. Eu tô trabalhando num projeto de pesquisa de simulação computacional. E aí, parceria entre a faculdade que eu trabalho, o IDP, com a UNB, aqui em Brasília. E aí hoje eu fui lá no campus lá com o coordenador do grupo, que inclusive foi meu professor na Católica. E aí ele foi me mostrar o campus e tudo mais, ele bem entusiasta e eu ainda mais ainda, né? E aí a gente pegou numa parte de geologia. Rapaz, pensa, imagina você soltar uma criança no parquinho de diversão. Era um marmanjo como eu, com 40 anos de idade, maravilhado com as coisas que eu vi e peguei em mãos. E o professor me explicando, o professor de geologia não estava lá na hora, o colega dele lá. E eu pegando em árvores lá, rochas na realidade, petrificada, de uma região que eles não escavaram, mas acabaram encontrando, deu vários problemas lá no Tocantins e, resumindo a história, estão trazendo as rochas, os fósseis de árvores petrificadas, fica aqui perto mais ao norte, o sul de Tocantins, pelo que deu ideia. Coisas de 278 milhões de anos. Aí ele falando, olha, isso aqui é antes da Pangeia. E eu pegando um pedaço de rocha, que era uma coisa desse tamanho aqui, na realidade um pedaço de árvore que estava fossilizado e petrificado, ele me mostrando, e eles fizeram como se fosse um jardim de troncos de rochas petrificadas, numa parte lá, bem grande inclusive, de frente para o departamento de geologia lá. Um negócio lindo. E o professor quase me puxando, não, Alexandre, vamos conversar de simulação. Não, mas peraí, deixa eu ver mais umas coisinhas aqui. E aí, resumindo mais a história lá, tinha uma sala fechada lá que ele tava. Que o outro professor de geologia tava escavando um dinossauro, ainda tava na rocha. Ele tinha tirado alguns pedaços lá ainda, e era um dinossauro da ordem de 78 milhões de anos. E aí tinha uma outra, tudo fechado, a gente só tava olhando pelas janelas, eles estão querendo fazer até um museu a céu aberto ali, umas coisinhas muito bonitas. Aí estavam fazendo complementos dos fósseis com impressora 3D,
que o professor tava fazendo lá. É E aí, bonito. é lindo. E aí tinha numa outra, aí eu acabo agora. Tinha uma outra sala que gigante, gigante, trouxeram um fóssil de um crocodilo. Não sei a data, mas era alguma coisa de mais de 50 milhões de anos. O professor não sabia exatamente, mas é da ordem de 70 milhões, 50 milhões de anos de idade. Um crocodilo gigantesco que tava. Não tinha ninguém lá ainda, mas tinha esse professor e os alunos dele de mestrado e doutorado estavam escavando. E outras coisas lá, vértebras de mais ou menos uma coisa de 30 centímetros. Vértebra de uns bichos lá que eles ainda estavam escavando ainda. Nossa, um negócio assim, eu acho que eu passei mais tempo olhando as coisas de geologia do que conversando com a parte da pesquisa que eu tinha que fazer lá, viu? Essa Sabe outra área. coisa que é muito legal de ver quando vai assim em lugar que tem escola de geologia? É museu de mineralogia. Então, ver gema, muitos minerais. É muito bonito É também. lindo aquilo lá. E aí ele me levou pro. Tinha duas salas lá que estavam abertas lá. E aí ele só abriu e me mostrou. E aí ele quase me puxando pelo braço. Bora, Alexandre. Me mostrando assim. Eu não sei quantas, eu não contei. São vários armários e várias mesas onde tem diversas. Eu não sei a nomenclatura, mas tem gemas, tem Minerais, rocha, minerais de todo tipo, rocha de todo é muito tipo, bonito mesmo. areia, argila, a parte, aí falou, esse aqui é o laboratório seco, né, que fica do lado do laboratório de física, isso aqui é a parte seca, aí ele me mostrou ali um monte de coisa, eu vi, caramba, como é que é isso, com um aparelho lá que emite raio-x, emite umas coisas lá para fazer datação. Aí eu quase que fiquei, não, Alexandre, bora trabalhar, porque senão a gente ia passar a tarde toda aqui. Mas é lindo de ver e assim, você vai vendo, a coisa já é bonita em si, só de ver, e é bonito também ele falando, isso aqui foi encontrado desse jeito, foi formado assim, tudo mais. Eu falei, deixa eu ficar aqui a parte da tarde e tal. É muito bonito aquelas coisas. Muito legal. É, compartilhando um Ó, pedacinho só aí. que já que vocês estão falando disso, eu lembrei do nada aqui de uns fósseis que minha irmã trouxe lá da Estônia. Eu acho que isso aqui tem uns 200 milhões de anos, mas não tenho certeza não. É É tipo possível. uma concha. É possível. Tem É possível sim. Eu não quero pôr. uns pequenitos aqui também que eu não sei direito o que que é, mas também é bem legal. Um é trilobita. Do lado direito, mais escurinho aí. É um trilobite isso aqui? Quase certeza. Eu olhei de relance. Deve estar escrito aí em algum lugar. Trilobita, qual que é a idade dele? Começa com cerca de 500 milhões de anos, os mais antigos. É pré-cambiano, então. Não, é no começo do Cambriano. É começo cambiano. É, Caramba, que legal. mas tem fósseis do pré-Cambriano, que antes achava que não existia. Mas hoje já não tem mais dúvida, não. E não só, são pequenos ou são grandes? Não, são todos fósseis pequenos. Assim, desde microfósseis até fósseis de tamanho centimétricos. 20 metros. Não é métrico, nada disso. Assim. Aí você acaba vindo bem depois. É. Interessante. Aqui, Pois é, isso só realçando, isso é um problema que tem que ser mais discutido. Como é que se formou fóssil no pré-cambriano, se não tinha ainda o dilúvio? Porque o jeito usual do criacionismo, de uma parte do criacionista ver, é que o dilúvio foi a catástrofe que originou os períodos geológicos. E aqueles que estão antes do Cambriano, que seria antes de ter tanto fósseis? Então, entre o Éden e o dilúvio, teve catástrofe também que preservou esses fósseis? Não sei. tem questão. Mas, olha, isso é um campo para conversar muito extenso e não é monodisciplina. Tem que entrar biólogo, físico, né? Datações e essas coisas. E assim vai. Teólogos, né? Para ajudar a entender bem o que o texto está querendo dizer. Isso. Alguma outra pergunta? Alguém vai falar alguma coisa antes? Pode falar, Que eu cara. ia...
Não, é porque eu lembro que uma vez a gente estava discutindo no grupo e, assim, eu tava pensando no meio que num meio termo, assim, entre dilúvio global e regional, porque, por exemplo, você tem essas histórias de dilúvios em outros lugares do mundo, né? Tipo América e tudo. Mas quando você está no final do último período glacial ali, você tem uma série de inundações no mundo inteiro, né? Na verdade. Sim, foi um Então período tem muito traumático. aquela Sundalândia, não é? Que tem é quase um continente inteiro ali que ali, né? Onde é o sudeste da Ásia ali. Ah, sim, aquele Era continente. tudo conectado ali praticamente com a Oceania, né? E o que afundou ali de Inclusive, eu não estou tentando terra lembrar o é nome de muito, uma muito pessoa grande, né? que estudou essas ilhas aí e ele fez a teoria evolucionista junto com o Darwin. Eu estou tentando lembrar o nome dele, mas não estou conseguindo. E aí os amigos de Não é Darwin, Spencer, não era? não, era outro nome. Os amigos de Darwin falaram, ó, publica o que você descobriu, senão esse fulano que descobriu isso nas ilhas vai publicar antes de você. E uma das maneiras que essas ilhas eram conectadas e depois ficaram separadas foi pelo afundamento desse continente aí. Enorme. E também, assim, na América também, né? Eu lembro que algumas vezes eu via uns documentários assim meio criacionistas, né? Que eles chegavam assim e falavam do Grand Canyon e tudo. Aí falava, quanto tempo você acha que demorou para isso aqui se formar e tudo? E aí você ficava com aquela, isso aqui demorou milhões de anos e tudo. Mas eu não sei se tem uma teoria assim mais recente que aquilo se formou muito rápido, né? Peraí, isso daí eu posso ajudar. Não, mas é por que eu tô falando isso? Porque teve alguns grandes dilúvios na América também. Eu vou falar do Grand Canyon que eu sei alguma coisa. Eu acho que quando foi... Mas tá mudo? Mas aí tinha um lago, que se eu não me engano, quando foi derretendo o gelo ali da última era glacial, foi formando um lago. Aí ele meio que estava represado ali, e quando o gelo que estava mais ao sul foi subindo, esse lago simplesmente caiu no oceano e na terra ali e inundou tudo. Peraí. Posso explicar, Kalel? Eu acho que até mudou a temperatura, a circulação e tudo. Pode, com certeza. Então, eu não conheço em detalhe, eu sei o grosso modo desse daí. E, inclusive, isso daí é uma contribuição de um criacionista nessa teoria. Então, o que fala que foi rápido não foi a deposição das camadas, foi a erosão que criou o Grand Canyon, aquele buracão lá. Sim, tá? sim. Então, e como é que foi? Antes eles achavam aquele rio, que eu acho que é o Rio Colorado, que passa lá, que teria escavado ao longo do tempo, devagarzinho, e demorou 300 milhões de anos para escavar o Grand Canyon. Usando o uniformitarismo, que é aquela história que o presente é a chave do futuro. Do passado. Mas aí, um criacionista chegou lá e mostrou que havia um lago mais ao norte, que quando houve o degelo da era glacial, ele se encheu, ele explodiu, e aí veio uma avalanche, um dilúvio, em cima dos sedimentos do Grand Canyon e erodiu aquilo lá muito rapidamente. Que não foi o Rio Colorado devagarzinho. Inclusive, para apoiar a teoria dele, ele mostra grandes blocos de rocha transportados por essa enchente. Então, catástrofes realmente ocorreram ao longo da história, e aí está um exemplo. A erosão do Grand Canyon, a maioria hoje aceita que foi desse jeito aí, que foi instantânea quase. Não a deposição, tá? Mas é uma contribuição bem legal que esse cientista criacionista deu. Que eu não lembro o nome. Mas explica um pouco também. Mas explica também um pouco, né, essas outras histórias que também aparecem em outros lugares do mundo. Né? Na verdade, teriam sido vários dilúvios em vários lugares.
mais Mas ou menos sabe pela que- mesma sabe- época ali. Sabe o que é difícil? É porque tem muita coincidência das pombas, que solta pomba, que era um casal, que era porque os deuses que separaram. Tem muita similaridade entre as histórias. Você fala assim, pô, parece que tem a mesma origem. Então, Mas eu pesquisar ainda. dá uma olhada nas diversas histórias, né? Tá. Agora eu que vou fazer pergunta, posso? Claro, à vontade. Então, uma coisa que eu acho muito interessante, o criacionismo, que aceita a geologia como ela é, mas ele esbarra no problema da teologia. Como é que fica? O que você escolhe acreditar ou não dentro da Bíblia? Até onde, por exemplo, a história do pecado, da queda do Éden. Se o relato do Gênesis foi um relato ilustrativo de uma verdade teológica, será que o relato da criação seguiu o mesmo caminho? Então, o problema desse tipo de criacionismo é a questão teológica, que pode ser que a teologia que tem que mudar, que é uma ciência como outras também, mas é onde pega, né? Eu não pus lá no slide, mas eu estava esperando que alguém ia falar isso. Mas assim, o problema que eu vejo não muito bem explicado, talvez por ignorância minha de não ter estudado, ou como harmonizar essa questão teológica. Eu já ouvi aí conversando em conversa entre vocês, no grupo lá da BC2 de Biologia, que tem alguns cientistas criacionistas que navegam entre a teologia e essas ciências explicando isso, mas eu ainda não tive a oportunidade de ler.